capítulo de número 9. Evangelho de Marcos, eu gosto muito do Evangelho de Marcos, porque Marcos é um crente muito parecido comigo, talvez com você, não sei se parecido com todos. Marcos é um daqueles discípulos que acompanhou Jesus, que no dia que Jesus começou a pregar pesado, ele ficou biorrado, ele ficou bicudo e começou a varrer o bigode no chão, se ele tivesse bigode igual eu. Ele ficou muito chateado e cascou fora, não ficou ali não. E aí alguém reclamou com Jesus porque o povo estava indo embora para pregar mais devagar, mais leve, mais suave. E Jesus falou, não, meu filho, não é por aí não. Ele veio para pregar a verdade. Quantos precisam ouvir a verdade aqui hoje? Eu aprendi ali no Belém do Pará, conversando com algumas pessoas antigas da igreja lá, que a nossa igreja falava assim, ó, você quer uma direção de Deus? Vai para a igreja pedir para Deus falar contigo. Você quer fazer alguma coisa, algum negócio, alguma coisa, você tem um problema com a sua família, você quer solução para a sua família, vai para a igreja. Aí uma outra denominação começou a usar isso e nós paramos de fazer isso. A nossa igreja antigamente era o pronto-socorro, era o hospital. Tinha mais doentes do que gente sã, sabe por quê? Porque os doentes vinham buscar cura. E nós começamos a perder isso porque alguém começou a fazer os cultos de libertação e começou a fazer a voz da libertação e nós paramos de falar disso. Mas eu quero te dar um recado, amado. Jesus é o mesmo ontem, hoje, ele vai ser para sempre. Ele é todo poderoso no céu e na terra e está aqui nesse lugar e quer fazer coisas grandes em nosso meio. Hoje é dia de ensino, mas é dia de Deus derramar a sua glória também. E eu quero receber a glória, eu preciso receber a cura, eu preciso receber o avivamento, eu preciso que a chama do Espírito Santo acenda meu coração cada vez mais. Eu lembro do pastor Anselmo, num dos cultos que eu preguei ali no Templo Central, ele disse assim, irmãos, qual de nós não tem um problema? Qual de nós que não precisamos de um milagre? Qual de nós não temos uma pessoa desviada na família, uma pessoa que não conhece o Evangelho? Eu mesmo nasci num berço espírita, descendente de alemão, depois descobri que terceira geração de judeus, desviados, que vieram para o Brasil, como não queria participar do cristianismo, foram para a feitiçaria. E aí o meu avô, pai de santo, meu pai, babalorixá, e eu com 5 anos de idade virei pai de santo. Demônio no couro, não sei o que é brincar de carrinho. Mas eu sei o que é céu hoje. Jesus me salvou, me libertou, me ensinou que Ele pode todas as coisas. Um abraço de um crente expulsou todos os demônios do meu couro. Uma palavra de um crente que cortou 700 quilômetros para bater na porta da minha casa. Ele dizia, Teodoro, Jesus Cristo salva. Ele sabia que eu ia tocar ele para fora. Mas ele teve coragem de fazer isso. E eu, machão, nervoso, bravo, até dizer, chega, eu não tive coragem de pôr ele para fora. Entra para cá, vamos conversar sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso. E eu quero falar um pouquinho desse Deus poderoso contigo. Você quer ouvir um pouquinho desse Deus poderoso com a sua vida? Qualquer dia eu venho aqui para contar o testemunho. E é bom não trazer as crianças, que a coisa é pesada. E eu falo isso não para minha glória, pelo contrário, para a glória de Deus. Eu vou contar um pequeno testemunho para a senhora Ariel saber aqui, de perto. Quando eu conheci a minha esposa, ela, adolescente, ela saiu fora da igreja, que a mãe se desviou, então acompanhou a mãe. E aí eu conheci ela na escola, vi aquela mulatona bonita, tiro oi que é minha, viu? Aí eu falei, essa mulata serve para mim, é meu número, né? Assim que a gente falava, né? E eu fui, comecei a namorar com ela. Levei ela na minha casa para minha mãe conhecer. Que eu via que era uma moça séria, que tinha princípios, né? Eu mexia com salão de baile, festa, shows, esse negócio, só coisa que não prestava. E aí a minha mãe conversando com ela e começaram a bater papo. Eu nunca vi minha mãe ver namorada minha e não descer a mão na orelha dela, né? Que a baixinha era brava, mineirona de Paraupeba, morando em São Paulo, que eu nasci lá, mas minha mãe era daqui, meu pai também daqui. E aí eu vi as duas conversando e sorrindo e tal. Falei, a coisa está bacana, deixa eu mexer com minhas bagunças lá e deixar as duas conversando aqui. Porque conversa de mulher, homem não pode ficar muito perto, né? E aí eu saí. Quando eu saí, falou, que bom que ele saiu. Queria te falar um negócio aqui. Posso te dar um conselho, Marta? Pode. Ficou toda satisfeita. Não, minha futura sogra vai me dar um conselho, né? Eu vou te dar um conselho. Sai fora do Teodoro, porque ele não vale nada. Minha mãe. E o pior, ela tinha razão.
Você está rindo? Era para chorar, irmão. Pega o lencinho aí, pelo amor de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo 14. Eu gosto muito desse texto, porque Marcos é muito parecido com a gente. Ele tinha que acreditar, ele tinha que sentir, ele tinha que ver. E tudo que ele sentia, que ele via, que tocava o coração dele, ele falava com sinceridade. Ele colocou alguns detalhes no texto que nos chama a atenção. Eu sei que o horário não dá para tudo que nós queremos aqui, mas vamos ver o que Deus tem para nós aqui nesse lugar. E diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 14, do capítulo de número 9, diz assim: e quando aproximou os discípulos, viu ao redor uma grande multidão. O que Jesus viu? Nós temos aqui uma grande multidão? Amém ou não? Amém. Pela fé, irmão, vão ganhar alma e encher a igreja em nome de Jesus. Amém? Jesus viu uma grande multidão e os escribas que disputavam com eles. Ou seja, tinha um bate-boca. E sempre tem essas coisinhas na igreja, não tem? Ainda bem que aqui era na esquina, né? Ainda bem que era na esquina. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada. Nossa, o pastor Jesus chegou. A coisa vai ficar feia. E correndo para ele, o saudaram. Pai do Senhor, pastor Jesus. E perguntou aos escribas: o que discutia entre eles? Porque o bom pastor, ele se preocupa com o problema, não com a adulação. Mistério, né? Eu não sei o que você está passando, não. Eu só sei que Jesus está preocupado com o seu problema. Talvez seu problema, uma palavra profética para mim e para a sua vida, talvez seu problema está durando muito, é porque você não colocou na mesinha do pastor Jesus Cristo e falou com ele: olha, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, eu estou passando aquilo outro. Sabe por quê? Porque ele tem solução para dar. Coloca na frente dele. E um da multidão, respondendo, disse: olha, da multidão toda, um. Isso me chama muita atenção. Um só. Da multidão toda. Eles estavam discutindo. Os escribas debatendo. Um bate-boca, uma conversa para lá, outra para cá. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe o meu filho. Você trouxe o problema do seu filho para a igreja aqui hoje, irmãos? Ei, você trouxe o problema do seu neto? Você trouxe o seu problema hoje aqui para a igreja? Ele disse assim: trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes. E vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsasse e não puderam. E ele respondendo lhe disse: ó geração, tem crente que não acredita mais em milagre, irmão. E não é pouco não, é muito crente. E quando você conta, ele põe a mão na cintura e ainda fala: você jura? Mas na jurar a gente não pode, irmão, está escrito lá. Tem crente que faz isso, não tem? Verdade mesmo? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Está doendo aí, irmão? Está doendo aí, irmã? Jesus está perguntando para você e para mim: até quando você vai sofrer? Pastor Ariel, eu levei tanta bordoada nessa vida que um dia eu resolvi falar: não, sabe uma coisa? Eu resolvi ser feliz. Pode estar ruim, mas eu vou falar que está bom. E não é mentira não, eu quero que esteja mesmo e vou viver assim, não quero nem saber. A folha está caindo, o pau está rolando, a cacetada está batendo e eu não quero nem saber. Eu nasci para ser feliz. Você sabe o que Jesus fez? Me fez feliz. Uma hora eu venho contar o que Jesus fez na minha vida. Jesus, depois que fez essas duas perguntas colossais, disse assim: trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência. Ou seja, demônio nenhum, mal nenhum na presença de Jesus fica guardadinho, quietinho no canto. Ele pode ser mudo, ele pode ser acomodado, ele pode ser engrunhado, ele pode ser escondido.
Mas quando tem a presença de Jesus, ele tem que agitar, ele tem que se movimentar, ele vai se mostrar, ele tem que aparecer. Sabe por quê? Porque o poder de Jesus reluz sobre todo o mal e a treva tem que cair por terra. Toda a luz da treva tem que ser destruída com a presença de Jesus. E logo o espírito agitou-se com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E Jesus, na maior tranquilidade, amado. Eu gosto de Jesus demais. Não sou Deus. Eu era afoito. Eu era o famoso primeiro eu. Vamos fazer tal coisa? Primeiro eu. Vamos quebrar tal coisa? Primeiro eu. Vamos bater? Primeiro eu. Está apanhando? Primeiro era eu também. Está rindo, irmão? Pode chorar, filho. Estou falando isso para você chorar, não é para rir, não. E perguntou o pai, que jeito, né? E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isso? Irmão, te importa quanto tempo você está sofrendo? Que importa que o sofrimento vai embora, não é não? Mas olha a preocupação de Jesus, isso me deixa encafifado, não te deixa... Por que Jesus perguntou isso? Não te traz uma incógnita isso? Quanto tempo sucede isso? O que Jesus quer dizer com isso, hein? Isso mexe comigo. E ele disse, desde a infância. Eu tiro que fala que é um menino. Se é desde a infância, ele deve ser um adolescente. Se é um adolescente, os professores de escola dominical sabem me dizer qual é a idade dos adolescentes, né? O médico diz que até 21 anos de idade. Chamar um garoto de 18 anos que é adolescente, ele vai brigar com você. Mas vamos lá, 15, 14, 13, 12, 11 anos, 10 anos, pré-adolescente. Vamos lá, desde a infância, né? Para gente que já tem cabelinho branco, 10, 11 anos é criança, né? Minha filha vai casar. Estou bravo com esse negócio, mas fazer o quê, né? Tem jeito não, né? Mas, para mim é uma criança, uma menininha, um bebezinho. A vontade de carregar no colo, mas se eu pegar, eu levo um tapa na orelha, né? Não deixa. Mas ele diz aqui, desde a... Se ele era uma criança e hoje é um adolescente, se passou muitos anos, ou bons anos de sofrimento. E eu vou te dizer porque que Jesus perguntou isso. Foi o que ele me colocou no coração nesse lugar. Tem muita gente que está pensando que está andando com Jesus. Bíblia debaixo do braço, versículo decorado no coração, canta hino da harpa, sabe o tom do hino. E tem o perfume de Jesus. Oh, glória! Sapateia quando fala isso. Mas a presença de Jesus está longe. Felizmente isso tem acontecido. E já aconteceu comigo. Deixa comigo. Que deixa comigo o quê? Tudo é dele. E por ele. E sem ele, nada podemos fazer. Você quer que o mal caia por terra? Davi disse lá no Salmo 119, disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para os teus caminhos, para os meus caminhos. Se a luz é para os nossos caminhos, põe ela na tua frente e anda na luz, crente. Anda segundo a palavra. Eu vi a exortação do pastor aqui, o povo inventando tapete, mas não precisamos de tapete não, nós temos o sangue do Cordeiro na nossa vida, nós temos o nome do Cordeiro na nossa vida, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, e a Bíblia diz que o maior poder dos céus e da terra está conosco. E lá diz que cairão por terra todos os inimigos de Deus, e aquele que se levanta como meu inimigo, é inimigo do meu Pai. E ele disse assim, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muita morada, e eu vou morar no céu, mas ele diz que eu posso viver a melhor vida na face da terra, aqui na terra, porque ele diz que nós teremos vida e vida com abundância. Eu rejeito a miséria, eu rejeito a dor, e eu quero o melhor da terra. Pastor, você não sente problema não, você não tem dificuldade? Não tem, irmão. Pagar a conta no final do mês é difícil demais. Resolver o problema da faculdade do meu filho não é fácil não. Quando alguém adoece eu fico doido, mas só que eu corro pro joelho e falo, Jesus me ajuda, e ele entra na história.
Quanto tempo, irmão? Quanto tempo, irmã? Do mais novo ao mais cabelinho claro que tem aqui. Quanto tempo? E quanto tempo isso vai durar ainda? Você quer ter cheiro bom? Ou quer ter a presença? Tu escolhe. Ele disse que estaria convosco até a consumação dos séculos. Mas nós queremos andar e olhar para trás. Você está vindo aí, Jesus? Hã? Já viu isso, pastor? Você está vindo aí, Jesus? Na hora que o bicho pega, Jesus pula na minha frente. Princípio de autoridade. Se você não colocar seu líder na frente, irmão, você não vai a lugar nenhum. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você não vai ter futuro, você não vai ter crescimento na sua vida. Se você não abençoar e não honrar seu pastor, não obedecer o ministério, você não vai a lugar nenhum. Se você ficar mastigando pelos cantos, falando mal de todo mundo, isso não vai a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque mal não é os outros, é a sua boca, é você. E que a sua boca opera, a sua boca é, e você passa a ser. Você está entendendo? Você está entendendo? Abençoa. Porque é abençoando que se é abençoado. Faz igual a Abraão. Crê na provisão de Deus. Está tudo dando errado. Está tudo difícil. Ontem nós estávamos conversando. Antes do evento, nós ficamos lá na igreja junto com o cantor. E aí chegou umas irmãzinhas. Então, sabe aquelas irmãzinhas que apaixonam com a gente se apaixona com elas, que é uma coisa linda. E começamos a bater papo. Uma ficou viúva esses dias com um sorriso no canto da orelha. Não sei porquê, mas deixa para lá. A outra... E a outra doida para ficar viúva. E começamos a conversar. É sério, mano. É sério, estou brincando não. Você acha que, olha a minha cara, se eu sou palhaço? Eu sou não. Aí no meio da conversa eu virei para ela, só que coisa linda, né? Seu marido te fez isso, te fez aquilo outro. 6 meses atrás nós chegamos aqui dentro, ele sentou na minha mesa, conversou comigo, reconciliou tudinho. Depois eu te chamei, ele foi, contou tudo para você, bateu um papo contigo, começou a resolver seus problemas. Tadinho, estava velhinho, estava doente, estava com dificuldade, isso mesmo. Mas ele conseguiu alcançar a salvação e começou a cuidar da família, começou a estruturar a família, pagou as suas contas. Deus aprove recolhê-lo, mas hoje ela que não podia nem tomar banho com chuveiro, porque não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz, Deus deu para ela a pensão, Deus deu para ela a casa, Deus deu para ela a estrutura. A outra que o marido não vale nada, que estava cheio de prostituta para cima e para baixo, pagando para a mulher que toma crack lá fora para poder prostituir, largando a esposa dentro de casa e o sujeito achando que estava saindo com as mulheres bonitonas. Uma vez cheguei para ele, moço, você está saindo com um menino adolescente de 14, 15 anos, isso vai dar cadeia. Eu falei, que é isso, pastor? As mulheres bonitas demais e Deus vai me levar para o céu assim mesmo, desse jeito na minha cara. Eu falei, vem cá, eu quero fazer uma oração para você. Eu falei, que oração você quer fazer para mim? Para cair as escamas do teu óleo e você enxergar o demônio que você está vendo. E ele veio dando risada, pode orar, pastor, põe a mão na minha cabeça. Pensando que eu estava desafiando ele para cair endemoniado. Orei por ele, saiu e foi prostituir, voltou vomitando, desculpa a palavra. Passando mal, pôr os bofos para fora. E depois me contou, pastor, beijava aquilo. Ele não enxergava o demônio. Ele não enxergava o mal. E eu virei para a esposa dele, quanto tempo ele está assim, irmã? E tu não orou por ele? Ora para a escama do teu vizinho do teu lado e enxergar que o demônio está agindo, que o Satanás está agindo, que ele quer prejudicar as nossas vidas, que ele coloca coisa e a gente acha que é boa. Tem muita gente comendo bolo com um monte de coisa e achando que está comendo coisa gostosa, coisa valiosa, coisa que vai trazer saúde e está destruindo a saúde. Amado, procura coisa boa e o manual está aqui, a palavra de Deus, a autoridade está aqui, a tua boca, ora e fala com ele. Até quando? Até quando tu está sofrendo e vai sofrer com esse mal na tua vida, na tua casa? Até quando? E a irmã reclamando do marido. Com toda razão, um marido desse. Só o sangue, né? 6 meses depois. Pastor, eu preciso tomar Santa Ceia. Eu não aguento ficar sem Santa Ceia, não. Falei, então tá. Você vai ter que pedir perdão para a igreja. Daquele jeito antigo, é pior. Meu método é um pouco pior. Eu vou chamar a tua esposa aqui na sala. Se ela te der perdão, eu te dou e levo para a igreja. Se ela não te der, tu está lascado, tu vai para o inferno. Deixa eu orar primeiro, pastor. Vai orar.
Ele foi orar, depois ele voltou na sala e posso trazer ela, pastor? Por favor, traga. Ele veio com ela toda brava. Você está querendo? Que a conversa toda. Aí ele falou, não, ele está querendo conversar contigo, irmão. O que ele quer conversar comigo na sua frente, pastor? Eu falei, não sei, ele tem que falar, ué. Não é eu não, ué. Eu vou ajudar o cara, eu sou besta. Ele foi e chegou para ela, eu errei, fiz isso, isso e isso. Metade era demônio, e outra metade era minha culpa, que eu busquei o erro na minha vida. O demônio me cegou e eu continuei no erro. Acabei com a minha vida espiritual, acabei com o meu casamento, eu quero o seu perdão, que eu preciso pelo menos tomar Santa Ceia. Porque se Jesus vier, eu quero ir para o céu. Você me perdoa? Ela cruzou o braço com um bicão desse tamanho e olhou bem para minha cara. O que eu faço, pastor? Isso é problema seu, não tem nada a ver com isso. Eu só estou de testemunha aqui. Fazer o seguinte, se eu não perdoar, eu também não vou para o céu, né? Então vamos para o céu nós dois. Eu te perdoo sim, mas você lá e eu cá. Falei, irmão, assim desse jeito não funciona não. Se vocês não pegar no bracinho um do outro e entrar para dentro da igreja junto, eu não vou fazer nada aqui não. Vocês estão lascados. Aí eu entrei, né? Falei, então tá, perdoei e acabou. Está perdoado mesmo? Tá. Entrei para dentro da igreja e fiz a reconciliação desse irmão. 3 meses depois, ela entra na minha sala, pastor, não tem coragem de testemunhar na igreja. Eu sou casado com esse sujeito há quase 30 anos. E eu estou tendo lua de mel agora. Eu falei, ô glória. Ela entrou reclamando que o fogo do homem é pouco. Agora está reclamando de outra coisa. Mas Jesus é bom demais. O que você precisa dele? Um abraço expulsou milhões de demônios do meu corpo. Gerações de gerações mexendo com o que não presta. Uma palavra transformou uma vida. Uma oração transformou a outra. Quanto tempo? Pensa aí, quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo que você está engolindo esse sapo, que você disse que está orando, que você disse que está fazendo a obra, que você disse que está esperando a provisão. Eu não estou te criticando que você não está recebendo, mas será que você está colocando na mão de Jesus como tem que ser colocado? Será que você está buscando o Senhor como tem que ser buscado? Será que você está fazendo o sacrifício? Você acredita que nós trocamos o sinal da cruz da época do catolicismo para colocar o joelho no chão e sentar logo em seguida? Que é o mesmo sinal, só que em vez de ser com as mãos, é com o joelho, bate o joelho no chão, levanta. Pergunta que orou, você lembra que você orou? Raríssimas pessoas lembram que orou quando chegou na igreja. Ah, pastor, isso é tradição, não é não. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se possa achar, invocar o seu nome enquanto está perto. E aqui é a casa dele, o santuário dele foi edificado para isso. Quando ele vier buscar a sua igreja, ele pode fazer o que quiser com esse salão, não tem problema não. E se alguém ficar bravo com isso, fique bravo sozinho, fica aí para tomar conta dele. Nós queremos ir para o céu. Você está entendendo? Nosso alvo é esse. Mas aqui na terra, eu tenho que ter a provisão de Deus. E perguntou ao pai dele, quanto tempo lhe sucede isso? Versículo 21. E disse, desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Não é só de mim não. E ajuda-nos. Você sabe por que ele colocou no plural? Porque era um pai desesperado. E o desespero é tão grande que a mãe nem estava do lado mais. Imagina a depressão dessa mãe de não andar mais com o pai procurando recurso para o próprio filho. Porque quem corre para o médico, quem corre levando o filho para o pastor, orar, é as mães. E nesse caso foi o pai, a mãe já não tinha mais força. A vida já estava trucidada. Quantas pessoas você queria que tivesse aqui hoje? Ou no culto de domingo que vem mais gente. E não vem porque não tem nem força de sair de casa. Uns por causa de tantos problemas não conseguem acender a luz do quarto. E outros por causa de se envolver com as coisas mundanas, as tal das novelas. Que não é novela aquilo, é novela. E fica baseando a sua vida naquelas porcarias. Que só ensina a coisa errada. Só ensina a fazer o que não presta. Cada dia que passa, cada história que vem, mais coisas terríveis eles estão ensinando.
Deus o livre e guarde. Mas se tu podes, ajuda-nos. Versículo 23. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Espera lá, eu estou escutando direito esse negócio, é tudo? Está escrito tudo. Olha um bigodinho aqui, ó. Coisa rara aqui, rapaz. Eita glória. Aqui está escrito tudo. Não está escrito tudo? Está escrito aí tudo também? Ou é só algumas coisas e o seu nome está longe dessa lista? Está escrito tudo. Você não precisa de tapete de fogo, você não precisa de fornalha de fogo, você não precisa de tocha de fogo, você não precisa de fogueira santa, você não precisa de nada disso. Você precisa do tudo na tua vida. Ele pode todas as coisas. Você precisa do tudo na tua história. Ele pode entrar na tua história e mudar a tua história. Ele pode. Tudo é possível aquele que crê. Deus vai fazer coisa grande aqui hoje. Não é porque o pastor Teodoro está aqui, não. Eu não sou ninguém. O Senhor dos Exércitos está aqui e vai batalhar por você. Meia manderra chorar seria. Obrigado, Jesus. O versículo 24 me assusta, porque eu estou vendo esse sujeito com a minha incredulidade. Na mesma hora ele disse: eu creio, Senhor. E ali vem uma vírgula, e a vírgula diz, dá um espaçamento, quer dizer, ele pensou e mudou sua resposta. Me ajuda na minha incredulidade. O mesmo sujeito que gritou: eu creio, Senhor, ele na mesma hora, espera lá, caiu a ficha aqui, não estou querendo direito não. Está faltando um pouquinho de fé aqui dentro. A chama está diminuindo cada vez mais. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sabe por que ela diz isso? É porque nós temos que buscar a fogueira do céu na nossa vida, que é o Espírito Santo. E quando nós buscamos a fogueira do céu, nós fomos acendendo. É que nem o nosso pastor aqui, me desculpe, eu sou ruim de nome, às vezes eu esqueço o meu. Mas amado, quando nós falamos sobre a origem da igreja, e tu falou aqui nesse lugar e foi muito de Deus, nós temos que buscar a origem, tocar o demônio para fora da nossa vida e dizer: eu agora sou de Deus, eu ando com Deus, eu vivo com Deus, eu quero é Deus, e Deus vai agir na minha vida e ninguém pode derrotar a minha vida. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo não é um entusiasmo, não é uma emoção. O Espírito Santo é um poder, e o poder de Deus está ainda, e essa assembleia continua sendo de Deus. Darabaixo, rebaixo, areias. Fica de pé no seu lugar, bem baixinho, daqui a pouco você arrebenta esse trem aí. Aleluia. Na mesma hora que o homem se entendeu que ele não estava crendo o suficiente, ele pediu para a pessoa certa: ajuda. Jesus, me ajuda a acreditar no Jesus? Foi isso que ele falou. Me ajuda, me dá uma prova. Me mostra, porque eu só posso acreditar vendo alguma coisa. E Marcos viu isso, por isso que ele escreveu, porque ele não era muito fácil de acreditar nas coisas não, ele era muito cético, ele era muito durão. Ele queria uma resposta muito grande para a geração dele, e a geração do comodismo não quer isso, a geração do deixa para lá não quer isso. Mas Jesus, ele constituiu o seu povo para ser uma geração forte, que busca a sua palavra, o seu poder, as suas ações. Nós estamos ouvindo testemunho de 20, 30, 40 anos atrás, mas eu preciso escutar o testemunho de hoje, eu preciso escutar o testemunho de hoje, eu preciso escutar o testemunho de hoje. Porque meu Jesus é de ontem e de hoje. E a Bíblia diz que ele é eternamente. Quantos podem dizer amém por isso? Amém.
E ele disse: me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. E ele, clamando e agitando com violência, espírito mudo, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Muitos dizem que você está acabado, que não tem mais chance, que não tem, sua história acabou, que seus sonhos acabaram, que os problemas da sua família não tem mais jeito, que nada pode ser reestruturado. Muita gente já decretou, é o fim. É igual a minha esposa quando foi internada. É o fim. Amputa a perna, depois amputa a outra. E aí depois enterra o resto. Que cada perninha é um caixãozinho, mas já compra o terreno para caber os 3. E nós fomos para o joelho. E um dia ela vem contar isso aqui. E hoje ela está com as 2 pernonas bonitas e tira o oi que é minha. E prega a palavra de Deus para todo lugar. Você está entendendo o mistério da coisa? Está escrito que tudo é possível. Tudo é possível. Ponha isso no teu coração. Tudo é possível. Pastor Ariel, é possível seus projetos serem concluídos nesse lugar. Deus tem muitas coisas para fazer aqui nesse lugar. Que quando as pessoas te cercam e dizem não tem jeito, pode colocar no teu coração, tem sim, porque Deus disse, é possível. E aí, como eu sou apaixonado com Jesus, todo mundo viu o menino morto e acreditou que o menino estava morto. E pode até ser, que não fala se ele estava ou se não estava. Mas Jesus estendeu as mãos e pegou na mão do menino. E levantou o menino. E quando entrou em casa dos seus discípulos, eles perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E aí vem a doutrina. Jesus dizendo, essa caça não sai, senão com... Nossa, a igreja toda sabe disso, gente. É comida requentada. Ei, por que não pratica? Vamos parar de fazer o sinal da cruz colocando o joelho no chão, irmão. Vamos colocar o joelho no chão e clamar, entrar diante do trono mesmo. Chegar lá no céu e falar, Jesus, eu estou aqui, ó, cuida de mim. Não tem muito verbete, não tem muito vocábulo, vai na intimidade, irmão. Ele é teu irmão. Ele diz que pode ser seu filho, se você fizer a vontade dele. Não é assim que ele falou? Meus irmãos e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade daquele que me enviou. Então o segredo é, faz a vontade de Jesus, vai em oração, busca Ele com intensidade, consagra a tua vida, larga essa porcariada do mundo que está entrando dentro da igreja, santifica a vida e começa a marchar dizendo, eu sou do mestre, eu faço a obra para o mestre, derrota o inimigo desse bairro, dessa cidade e seja vitorioso em nome de Jesus. Levanta suas mãos para os céus. Eu quero fazer uma humilde oração. Por que humilde? Porque eu sou pequeno, sou grande no tamanho, mas talvez seja um dos menores nesse lugar. Talvez não, com certeza sou. E não é demagogia. Eu sei quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso. E eu não posso praticamente nada. Mas o meu Jesus, Ele pode tudo. Tudo. Se não corromper sua palavra, se não corromper suas intenções, se não corromper seus planos, você pode ter certeza que Ele vai agir e a história vai mudar. E no domingo vai ter uma fila de pessoas procurando os obreiros do pastor Ariel e dizendo, Deus entrou na minha história, mudou o meu cativeiro, Ele entrou na minha família, Ele restaurou a minha casa, meu lar, restaurou o meu filho que está envolvido com droga, com apenas um abraço, Ele vai fazer um grande milagre na tua vida, creia. E o que é bonito, e o que eu mais gosto, de graças recebeste, de graças dai. E quanto mais você recebe, você pode dar mais. E quanto mais você dá, mais você recebe.
E quanto mais você recebe, você pode pedir mais e receber mais. E o nome do Senhor vai sendo glorificado nessa história. E alguém vai morrer de inveja de você e vai dizer: ô crente metido, como ele é abençoado. E você vai bater a mão no peito: eu sou abençoado porque o meu Senhor é comigo. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele tem autoridade sobre toda casta maligna nos céus e na terra. E vai entrar com autoridade no teu lar e mudar a tua história. Levanta suas mãos, meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Preguei a Tua palavra, meu Deus, com humildade, meu Pai. Sei que é um assunto mais batido, mais conhecido, mas Tu sabe de todas as coisas. Tu mandaste eu entregar todas as palavras proféticas, e quem recebeu o Senhor, eu tenho convicção que já está colhendo o seu milagre. Deus, restaura o neurônio dessa mulher, restaura a glicose desse homem, tira essa dor da coluna agora, essa torção no pé, esse mal-estar no estômago, essa gastrite. Deus, cura agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pressão seja controlada, esse hormônio seja restaurado, esse mal-estar seja aniquilado agora, pois eu ordeno: o demônio saia dessas vidas, bata em retirada dessa igreja, desse povo que colocou as plantas dos pés aqui nesse lugar, e saia reativado, reavivado, ressuscitado e cheio de vitória. Deus, entra na casa dos teus servos, entra na vida dos familiares, do esposo, dos filhos, da esposa, dos netos, meu Deus, do sobrinho, meu Pai, que está dando problema com a polícia, com a droga. Entra nessa história, muda essa história, cura essa vida com poder e autoridade, porque eu creio no Teu nome, Senhor. Maldiz a loja dessas vidas, eu te ordeno em o nome de Jesus.